Gênesis 50, 19. Os irmãos e as irmãs que encontraram, digam: eu achei. Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito na palavra de Deus. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentais mal contra mim. Porém Deus o intentou para o bem. Em algumas traduções, Deus transformou em bem, para se fazer como se vê neste dia, e se conservar muita gente com vida. E você diz amém? Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Isto, se acomode nos seus lugares. Eu peço toda a sua atenção agora. É isso, me olhe bem dentro dos meus olhões. Essa semana, como o pastor Samuel J. Marques citou muito bem aqui, eu e minha esposa, nós estávamos tirando um tempo de descanso e sentados em uma roda com um tio dela que é pastor. Eu me lembro que nós começamos a conversar acerca das coisas de Deus e da vida cristã. E eu lembro que nós trouxemos à mesa aquele debate acerca das provações na vida cristã. E de fato, quando nós começamos a falar de provações, eu pude sentir na conversa que a inclinação das nossas palavras geralmente estava batendo em porta trancada, ausência de dinheiro, doença que chega. E naquele momento o Espírito Santo ardeu tanto no meu coração quanto no tio da minha esposa, pastor, e nós começamos a entender que provações não se resumiam apenas à ausência de coisas terrenas, mas as provações, na verdade, eram uma ferramenta que Deus usava para aprimorar a espada que Ele tem na terra. Eu sei muito bem que cada um dos irmãos e as irmãs tem provações. Se vocês recebessem a oportunidade de abrir a boca esta manhã e começassem a falar a história da sua vida, meu Deus, ia ter pessoas aqui que nós iríamos dizer: como é que tu ainda está de pé cantando para Deus? Tanta luta, provação, mas ainda está aqui dando glória para Deus. E eu sei porque vocês ainda estão aqui esta manhã dando glória para Deus nesse janeiro profético. À luz da Bíblia, quando nós começamos a entender o que é provação, nós encontramos uma palavra que é gatilho da parte de Jesus para nós entendermos o que é. E como eu coloquei logo nesse princípio que nós não podemos resumir provações à ausência de coisas terrenas, mas na verdade uma ferramenta que Deus usa. Jesus muito bem disse certa feita ministrando e pregando acerca de duas casas que sofriam 3 tipos de provações. A primeira provação eram chuvas, a segunda provação eram ventos e a terceira provações eram rios. 2 casas sofrendo as 3 mesmas coisas. Acerca destas 3 provações, sei que os irmãos conhecem esta passagem. Observem a origem destas provações. Chuva, pelo menos eu lá no Rio de Janeiro, nunca vi chover de baixo para cima. Então a chuva tem uma origem, é sempre de cima para baixo. Primeira provação tem origem da parte de cima e vem de cima para baixo. A segunda provação são os rios. E a terceira provação são os ventos. Os ventos não vêm de cima para baixo, nem de baixo para cima. Vento vem dos 4 cantos da terra. Então tem provação que não vem de cima nem de baixo. É coisa da terra, é coisa da vida. Passa quem é de Deus, passa quem não é de Deus também. Só que eu acabei de citar a vocês também acerca dos rios. E rios nascem em lençóis freáticos que nascem de debaixo da terra. Então percebam os irmãos que tem provações que vêm de baixo para cima. A casa está sofrendo 3 tipos de provações. Provações que vêm de cima, provações que vêm da terra e provações que vêm de baixo. Sei que não preciso chover no molhado, porque sei que tu já pegou a fiação da ideia que o Espírito Santo está tentando passar aos vossos corações. Tem coisa que é de cima porque é Deus quem afunila. Tem coisa que é da terra porque é a vida e é assim mesmo. E tem coisa que é de baixo porque é o diabo quem se levanta mesmo. Mas nessas 3 provações batem 2 casas. Uma casa sustentada na rocha e outra sustentada na areia. Observe os irmãos que apesar de as provações serem as mesmas, uma casa está caindo e a outra casa está de pé. Eu sei que tem muita casa que está caindo, que se tivesse boca e pudesse falar diria: estou caindo porque o vento está soprando, estou caindo porque a chuva está chovendo, ou estou caindo porque os rios estão batendo.
Só que nós podemos inverter esta mesma palavra para esta casa, que coloca a culpa nas provações, batendo no peito, dizendo: estou caindo porque a porta trancou, estou parando porque o dinheiro faltou, estou desistindo porque o vento está soprando, a chuva está caindo, o rio está batendo, não suporto mais, não quero mais. Se você é uma destas casas que está parando porque o vento está batendo, é só tu olhar para o lado e vai ver que tem uma casa que está na mesma chuva, que está no mesmo vento, que está no mesmo rio e ainda está de pé no mesmo lugar. Então, primeira coisa que eu tenho que colocar aos irmãos diante de vós, antes de entrarmos de cabeça em Gênesis 50, vento nunca derrubou crente, chuva nunca derrubou ninguém, tempestade não tem poder para parar ninguém, provação, diabo, demônio, inferno não tem poder para parar crente nenhum. Parei porque está trancando tudo. Não, parou porque tem uma origem da casa está de pé. E a origem não está na aparência das casas. Imagina só, irmão, se a casa que está caindo disser: sou muito grande, por isso vou ficar de pé. Sou muito bem pintado, por isso vou ficar de pé. Tenho janelas, telhas, só tenho paredes bonitas, por isso vou ficar de pé. Só que a aparência não sustenta a casa em pé. Não é porque a casa é bonita, arrumada, bem vestida, sabe falar bem, que vai ficar de pé. A origem da resistência de casas, você sabe que eu estou falando. É só olhar para esse templo tão belo e bonito a qual nós estamos. A origem da resistência desse templo, que eu sei que já passou por chuvas, tempestades, ventanias, aqui em Itapevi, não está de pé porque é bonito desse jeito. Só está de pé desse jeito porque eu tenho certeza que antes dos irmãos levantarem estas paredes para cima e começarem a pintar cada telha, cada parede, os irmãos no terreno vazio falaram o seguinte: antes de levantar onde todo mundo vê, nós temos que cavar um buraco para sustentar onde ninguém está vendo. Aí o pedreiro foi lá, começou a cavar buraco aqui no terreno da igreja e disse assim: não se levanta muros belos sem antes sustentar sapatas que sustenta todo esse prédio do lado de cima. Só que tu também sabe, conhece melhor do que eu, que depois que o pedreiro cavou a sapata onde ninguém enxerga, ele sustentou a base desse prédio e fechou com terra, trancou com terra, e depois levantou as paredes para o lado de cima. Aí nós entendemos que aquilo que sustenta casas não é visto, não é vislumbrado. Aquilo que sustenta o que está de pé não é para ser vislumbrado, mostrado, nem visto. E eu sei que eu estou falando algo aqui, os irmãos compreendem o que eu estou falando. Posso falar, sei do que eu estou falando de altar à voz, que estamos vivendo dias atuais, onde muitas pessoas têm prazer em mostrar as sapatas da casa, as bases que a sustentam. Só que quando nós olhamos para Jesus falando acerca disso, Jesus é categórico em dizer: quer ser sustentado, quer ficar de pé, então não precisa mostrar aquilo que te sustenta. Não, pastor, mas eu tenho que mostrar para ganhar like, curtida, visualização, compartilhamento, fama. Tem que ganhar amigo, gente que anda comigo, tem que mostrar que sou. Não, não precisa. Porque se está de pé e já se compreende, entende, discerne que só está de pé porque tem algo no oculto e escondido, sustentando aquilo que está de pé. O que é que sustenta aquilo que está de pé, pregador? Eu vislumbrei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e encontrei Jesus falando acerca de uma coisa escondida que sustenta a crente de pé onde todo mundo vê. Ele começa apontando o dedo dizendo assim: quando tu fores orar, nem precisa fazer como aquele que subiu ao templo dizendo: eis que eu te agradeço, Deus, porque sou escolhido. Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho, vai no oculto e no escondido. Se tu tem uma vida de renúncia, santidade, relacionamento com Deus aonde ninguém vê, pode ter certeza, será sustentado em público diante de todos. Aqui está o segredo de crente ainda está de pé. Pensa que nós estamos de pé porque somos belos, bonitos, até porque se Deus escolhesse para usar quem tem aparência, eu nem seria pastor, muito menos pregador. Como eu dizia certa vez lá na doutrina da igreja, não tenho cara de pregador, não tenho jeito de pregador, não tenho corpo de pregador, mas o Deus dos pregadores olhou e falou: vai ser pregador. Aí a primeira coisa que eu disse: tem que pregar, então vou sustentar as bases aonde ninguém enxerga. Eu não estou de pé diante de vós porque mereço estar de pé. Estou de pé porque tem algo escondido me sustentando. Posso abrir um parênteses para os irmãos entenderem o que eu estou falando? Entre em Gênesis agora. É como um vaso na olaria.
quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro coloca o vaso para cima da roda. Seus irmãos compreenderam que a roda é um instrumento, tem uma base em cima, uma base embaixo, uma coluna no meio. Quem está daí olhando para cá vê a roda, vê o vaso em cima, vê o movimento da roda e o vaso rodando. Você vê o oleiro colocando a mão no vaso. Aí você se pergunta, quem é que está dando movimentação nessa roda? Será que a roda está rodando porque quer rodar? Óbvio que não. A roda está rodando porque tem um pé, o pé do oleiro, aonde ninguém está vendo nem enxerga, porque quem está aí olhando para cá, não vê o pé do oleiro trabalhando aqui embaixo, desse jeito assim. Então quem olha para o vaso diz, está tão bonito sendo sustentado e rodado em cima da roda. Só que esta roda que sustenta esse vaso em cima, só está movendo e movimentando, porque tem um pé de alguém movendo esta roda aqui atrás, aonde ninguém enxerga. Eu sei que é para profetizar, já que estamos no janeiro profético. Então permita-me tomar este caminho nesse momento da pregação. Talvez você diga, estou de pé, mas é porque dei sorte na vida, estou de pé. Porque oferto, dizimo, estou de pé. Porque tenho boa roupa, tenho boa condição, estou de pé. Porque a minha família me ajudou, estou de pé. Porque meus irmãos me sustentaram, claro que não. Tu só está de pé, porque o pé do oleiro moveu aonde tu não viu. A mão do oleiro tocou aonde você não enxergou. As bases te sustentaram quando você quis cair. Eu vou falar igual falei um dia para os irmãos lá na igreja. Tem gente aqui dentro que talvez já tenha falado desde o começo de 2024. Eu não aguento mais, eu vou parar, vou desistir, vou chutar o pau da barraca. Você começou janeiro falando isso. Aí passou fevereiro falando isso, março, abril, entrou em junho, julho, agosto, novembro, dezembro, já está entrando outro janeiro e tu ainda está aqui de pé dando glória. Tu não está de pé dando glória porque quer estar de pé dando glória. Se depender de tu, tu já tinha parado em janeiro de 2024. Olha tu entrando em janeiro de 2025 de novo, para poder levantar tuas mãos e adorar o teu Deus. Eu sinto Ele aqui dentro. Aleluia! Nós não estamos de pé porque queremos estar de pé. Estamos de pé porque tem alguém nos sustentando no oculto e no escondido. Meu irmão, minha irmã, eu sei que tu fez o que eu fiz quando subi ao altar. Você dobrou o teu joelhinho, não foi? Qual foi a oração que você fez aí no seu lugar? Aí eu posso até imaginar porque foi a mesma que a minha. Ah, meu Senhor, entra na minha casa. Cuida dos meus enquanto eu faço a sua obra. Visita minha mãe, meu pai, minha esposa, meu tio, papagaio, cachorro, guarde todos eles agora. Não é assim que nós oramos. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos. Deus aplaca o vento. A provação está terrível. Gênesis capítulo 50, versículo 19, versículo 20. 19. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Porquanto Deus faz o que quer, libera o que quer, tranca o que quer. Eu imagino José dobrando o joelhinho, igual vocês dobraram aqui esta manhã, e orando assim, ó meu Senhor Deus, guarda meu pai Jacó, guarda meu irmão Judá, guarda meu irmão Efraim, guarda meus irmãos. Deus não deixa minha casa cair. Deus expulsa os demônios. Deus abre as portas. Deus derrama a unção da livramento. Quem é que nunca orou assim? Eu imagino Deus olhando para a oração de José, assim como olhou para a oração de cada um de vocês aqui esta manhã. Só imagina Deus entrando aqui e vendo você de joelhinho dobrado, dizendo, livra minha casa, livra minha casa. Deus faria a pergunta a você que talvez fizesse a José, quer que eu livro mesmo? Quer que eu entro mesmo? Tu quer que eu sustento mesmo? Tem certeza que tu quer que eu entre? Não, livra, dá livramento. Quer que eu dou livramento mesmo? Guarda a minha casa. Quer que eu guardo mesmo? Trabalha do teu jeito. Ah, então eu vou trabalhar do meu jeito. Se é do meu jeito, não é do teu, não reclama. Se é da minha forma, não reclama. Se é a minha mão, não reclama porque não é a tua mão. Se é a minha boca, não é a tua, não reclama quando eu começar. Imaginou o quê? Que quando tu pedisse para Deus trabalhar, Ele ia vir montado na asa do arcanjo, recebendo a adoração de todos os anjos do céu. Ele já tem adoração no céu. Deus não trabalha da forma que tu pensa que Ele trabalha. Pastor, mas peraí, Deus fez isso com José, irmão, ou se não fez? Minha Bíblia está fechada, ora agora. Só imagina José fazendo a oração que tu fez. Livra a minha casa. Aí Deus dizendo assim, peraí que eu já estou lá na frente. Ih, rapaz,
A casa caiu, hein? Morreu Jacó, morreu tu, morreu todo mundo. Quer que eu dou livramento nessa morte aqui? Deus dá livramento. Tá bom, vou trabalhar. Pronto, Deus vai trabalhar. Deus vai abrir a porta. Deus vai dar a chave. Deus vai dar o ouro. Não, o que eu tenho para tu agora, nesse momento, não é ouro, não é chave, não é prata, é poço. Vai, poço. Aí imagina José no poço. Deus, por que é que tu deixou? Não, calma, tem só poço, não tem mais. Depois da traição e do poço vão te vender, vende ele. Aí venderam. Aí chega José no Egito, casa de Potifar. Calúnia, calúnia, calúnia. Deus me justifica desta calúnia. Não. Mas por que tu não vai me justificar? Estou trabalhando. Entender aqui, vou falar olhando para lá agora. Por que tu não me livrou do poço? Tu não pediu para eu trabalhar, estou trabalhando. Por que tu não matou os meus traidores? Tu não pediu para eu trabalhar, estou usando a traição. Mas por que tu não justificou a calúnia? Não trancou a boca do fofoqueiro? Estou trabalhando usando a língua da calúnia e do fofoqueiro. Deus me arranca da prisão. Não, vai ficar 2 anos aí. Mas por que eu tenho que ficar preso? Rapaz, tu não está entendendo. Vai cair tudo lá na frente. Eu estou construindo um caminho. Se tu não entra dentro desse poço e não sofre esta traição, como é que tu vai para o Egito? Não vai estar tudo do bom, do melhor aí onde tu está. Se tu não entra no Egito, como é que tu conhece a casa de Potifar? Nunca vai conhecer. Se tu não entra na casa de Potifar, como é que vão te caluniar? Não calunia. Se não te caluniam, como é que tu entra na prisão, José? Não entra. Agora vai começar a melhorar. Se tu não entra na prisão, como é que você vai conhecer copeiro e padeiro? Não conhece. Não conhece. Se tu não conhecer copeiro e padeiro, quem é que fala teu nome para Faraó? Não fala. Se ninguém citar teu nome para Faraó, como é que eu vou te usar na frente dos grandes? Não uso. Se eu não te usar na frente dos grandes, como é que o anel de governador vai entrar no teu dedo? Não entra. Rapaz, quer sentar com o anel de governador para livrar a tua família? Entra no poço. Estou sentindo Jesus falar com gente aqui. Ei! Rapaz, você quer ver o livramento? Eu quero, estou trabalhando. Senhor, está doendo, não se preocupa. Eu estou deixando o mal chegar, mas eu vou pegar esse mal. Eu vou pegar esta traição. Eu vou pegar esta calúnia. Eu vou pegar esta prisão. Eu vou transformar isto em bem. Ainda vou livrar todo mundo que está dentro da tua casa, da tua família, da tua igreja. Não se preocupa. Deus está criando um caminho no meio da adversidade. 2025 é ano em que Deus irá te guardar dentro do turbilhão de crise que está chegando por aí. Eu sei que o Brasil vai passar, mas Deus há de guardar a Adebrais e Itapevi. A tua família não vai cair, a tua casa não vai cair. Olha Deus separando gente para andar no meio de processos. Já que tu levantou as tuas mãos, estica ela gostosa aí para o alto. Então eu sinto que é Deus quem está trabalhando. Eu quero lhe convidar a fazer algo profético agora. Lembra que eu disse que cada glória que tu dá, o Espírito Santo entra no vale de ossos secos? Já vai começar a guardar agora. Tu não tem boca só para mostrar que tem boca. Tu tem boca para usar como ferramenta. Abre a boca e profetiza neste momento. Pastor, não sei profetizar. Mas o glória tu sabe dar. Mas um aleluia você sabe entregar. Enche esta casa de adoração. Enquanto tu adora, Deus livra a tua casa no poço, na calúnia, na prisão, na traição. Olha Deus contigo dentro desse negócio. Aleluia. Tem crente sobrevivente, pastor Samuel J. Marques. Tem crente sobrevivente aqui. Já que tem sobrevivente aqui dentro, eu vou lhe dar 30 segundos. Tu me conhece. Tu tem 30 segundos para agradecer a Deus através do teu glória. Agradecer por quê? Porque a prisão não é para te matar, é Deus dando o livramento. Porque aquela calúnia não foi para te matar, era Deus te livrando. Porque aquela traição não foi para te destruir, era Deus trabalhando. Dá glória para Ele, quem entende que Ele ainda está no controle da situação. 30, 29,
28. E tem um renovo de Deus aqui dentro. 26, 25, 24. Enquanto eu estou contando, uma graça está repousando sobre as vossas cabeças. 20, 19. Quem pode entrar nesse mistério entra. 16, 15. Enquanto tu abre a boca, tem demônio recuando, profeta. 13, 12. Enquanto tu adora, tem muralha caindo por terra. 10. Enquanto tu adora, tem porta abrindo aonde nem é a parede. 8. Enquanto tu adora, tem corrente de maldição quebrando. 7. Enquanto tu adora, os planos do inferno estão sendo cancelados. 6. Enquanto tu dá glória, Deus te chama a viver um caminho preparado dentro de 2025. 4. Quem tem boca, abre a boca e começa a guerrear no mundo espiritual. 3. Quem vem comigo, guerreia agora. 2. Quem é de guerra, guerreia comigo agora. 1. Quem é de guerra, guerreia comigo agora. Eu vou cantar em língua. Quem tem língua, canta. Varão de mistério que passei esta manhã. Olha como ele convida vasos para renovo. Ele está te renovando no meio desta prisão. Ele está te renovando no meio desse poço. Ele está lhe renovando no meio desta calúnia. Receba renovo da parte de Deus. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. É que rebadaracataua. É me que te refaua. Requeia, racia, amando que te refaua. Eu convido quem está sentado, fique de pé em nome de Jesus, igreja. Aleluia, aleluia. A presença gloriosa entre nós. Do rebacata racia, tu que te refa. Essa chuva não é para derrubar esta casa. Esta chuva é para dar livramento a esta casa. Estes rios são livramentos a esta casa. Estes ventos são livramentos a esta casa. Estas provações são livramentos à sua casa. Se você entende que é livramento, eu quero lhe convidar a lutar comigo em oração agora. Em oração agora. Eu sei que se eu orar sozinho eu posso muito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas, irmão, quando a Bíblia fala de todos nós, se eu orar sozinho eu posso muito mais. Tudo aquilo que ligares, plural, ligares, que vocês ligarem na terra, tudo, não é muito, é tudo. Se eu orar sozinho eu posso muito. Se vocês orarem comigo agora, nós podemos tudo. E há um renovo de Deus sendo explanado entre nós esta manhã. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como você pode sair daqui hoje. Pastor, como eu posso sair daqui renovado? Você vai olhar para esta prisão e vai rir. Você vai se alegrar dizendo, não é só Deus trabalhando, fica tranquilo. O pau está quebrando, igual fala lá no Rio de Janeiro, o pau está quebrando na tua volta. Eu digo, não, está tranquilo, Deus está trabalhando. Deus está no controle. Deus está dando livramento, só estou respirando porque Ele está no controle. Pastor, como é que eu vou orar? Estamos em janeiro profético. Capacitação é o tema de hoje. Que Deus capacitou José para receber esse anel. E não foi pouca coisa. Assim como Deus vos capacita a fazer o que vocês farão agora. Só coloque a sua mão assim em forma de receber. Desse jeito, deste jeito, deste jeito assim. Senhor Deus, sei que a tua unção já repousa sobre eles. Eu lhe peço, coloque fogo na palma da mão de cada um agora. Para onde eles direcionarem estas mãos, cegos enxergarão, mudos falarão, mortos viverão. Quem está em prisões lá fora serão libertos. Senhor, o Senhor não os trouxe pelo meio da calúnia, da traição, da provação, para eles morrerem agora, não. Só está começando muito longa a caminhada. O Senhor os usará agora, e eu sei, por isso eu profetizo.
Pega esta mão que está cheia de fogo. Se tu conhece e sabe, aponta na direção da sua casa agora. Devolva o microfone a quem é de direita agora. Deste jeito. Pastor, eu não sei qual é a direção da minha casa, então aponta para o altar. Mas se tu sabe onde é a tua casa, estica a mão para lá agora. Uma coluna de fogo vai sair das palmas das tuas mãos. É coisa para crente louco mesmo. Enquanto tu direciona, esta coluna de fogo vai visitar a tua casa nesse momento. Demônios ruirão, portas se abrirão, muralhas cairão, correntes de maldição serão quebradas. O copo de cachaça estoura e o cigarro apaga na boca dele e dela. Ande que rebacalacia. Tu vai cantar vitória muito antes deste janeiro profético terminar. Se prepara para viver um novo de Deus, um extraordinário de Deus nesse ano. Você vai ver o pau quebrando no Brasil, Deus te guardando pelo caminho no deserto até chegar ao anel que Ele tem prometido a esta igreja. De olhos fechados e mãos estendidas, Senhor Deus, ainda em oração com a tua casa, aonde esta mão estiver direcionada agora, que uma coluna de fogo saia desta mão, desta casa, deste povo, desta igreja. Direciona, Senhor, este fogo santo até nossas casas agora. Visita a nossa família, a nossa parentela, a nossa situação financeira. Visita a nossa emocional, particular, sentimental. Visita até o biológico, Senhor. Dá cura onde os médicos estão enganando. Senhor, eu profetizo que após terminar esta oração, não estará mais do jeito que está. Se o Senhor ainda estiver trabalhando, o Senhor sustentará. Mas se for tempo de receber vitória, Senhor, então que seja extraordinária. Eu profetizo que enquanto o teu povo está de mãos estendidas, o Senhor dá vitória ao seu povo e recebe de volta a glorificação que lhe é devida. Seja adorado pela magnificência do seu poder e da sua glória. Nós cremos na nossa vitória, porque até aquilo que deu errado já deu certo, porque o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, amém. Vai passar, eu sei que é. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Quando alguém nos faz mal, qual que é a primeira reação que nós temos? Eu vou descontar na pessoa, eu vou me vingar, eu vou dar o troco, porque eu não levo desaforo para casa. Não é assim que muitas vezes nós reagimos? Só que a palavra do Senhor nos ensina diferente. Não pague o mal com o mal. Vou pagar o mal com o que então? Com o bem. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Em todas as ocasiões, procurem fazer o bem uns aos outros. E não somente aos irmãos na fé, mas a todas as pessoas. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 12, Jesus já havia falado sobre isso. Olha o que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Ou seja, você quer ser amado? Ame. Você quer ser bem tratado pelas pessoas? Trate as pessoas bem. Você vai receber de volta aquilo que você dá. Nós colhemos aquilo que plantamos. É a lei da semeadura e da colheita. E aqui a gente vê um detalhe muito interessante no texto de Paulo. Procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Eu vou grifar isso aqui, ó. E também aos que não são
irmãos na fé. Por que Paulo escreveu isso? Talvez, apenas talvez, os irmãos lá de Tessalônica estivessem agindo como muitos crentes hoje em dia, que tratam bem somente as pessoas que são da igreja. Eu já vi na igreja, eu já levei um visitante na igreja, e aí chega um irmão da igreja e vem cumprimentar, né? O pessoal está sentado lá, todo mundo, aí o irmão chega, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Quando chega no visitante, ele fala assim, boa noite. Como será que o visitante se sente nessa hora? Poxa, todo mundo recebeu a paz do Senhor, eu recebi só um boa noite. Não trate bem somente as pessoas da igreja. Muitas vezes nós damos preferência somente aos irmãos em Cristo. Nós damos preferência somente àqueles que se relacionam conosco na igreja. Você já percebeu que o nosso grupo de socialização, aos poucos, ele vai se resumindo aos irmãos da igreja? Aí tem uma festa da família, você não aparece. Por quê? Porque não é coisa da igreja. Porque vai ter uma cerveja, vai ter uma música. Você acha que uma cerveja, você vê alguém tomando uma cerveja, vai tirar a sua fé? Você acha que você deve se isolar da sua família, porque ela não aceita a sua religião, a sua fé? Às vezes eu fico pensando, como Jesus agiria nos dias de hoje? A Bíblia diz que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então Jesus, ele gostava de reuniões. Jesus, ele se assentava à mesa com pecadores. Jesus parava para ouvir ladrões, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus dava ouvidos a essas pessoas. Tanto que ele foi chamado de amigo dos pecadores. E aí hoje nós queremos elitizar as nossas amizades, as nossas companhias. Nós não queremos nos misturar. Pense nisso. Pense nisso. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Eu não posso querer me afastar do mundo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou incentivando ninguém a pecar. Mas nós estamos no mundo. Jesus disse assim, olha, quando ele orou por nós, ele orou a Deus falando assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, muitas vezes Deus quer que a nossa vida seja um referencial lá onde está acontecendo as coisas que Deus não se agrada. É claro que você precisa reconhecer os seus limites, as suas fraquezas. Se você veio de um ambiente, se você estava preso em um ambiente que te levava para o pecado e você custou a ser liberto dessas coisas, talvez não seja para você se misturar novamente. Talvez é para você esperar o tempo certo, né, o momento certo. Mas você não pode se isolar. Deus não chamou você, nem eu, para nós ficarmos em uma redoma. O Espírito Santo, ele habita em nós, irmãos. Amém? Receba isso aí no nome de Jesus. Se essa palavra testifica no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu recebo em nome de Jesus.
Eu recebo em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então perceba que suportar dores é que é força. Então olhe para Jó que está suportando dores. Jó é forte. Não porque está apanhando, porque aos olhos humanos está apanhando, então é fraco. Mas aos olhos de Deus está suportando, então é forte. Mas como é que eu alcanço força, Jonathan? Olha o que ele diz: nele esperarei. É muito melhor um propósito de Deus se cumprir diante da minha dor, do que eu passar uma vida inteira sem dor e lágrima nenhuma, sem nenhum propósito divino. É melhor você sofrer sabendo para que está na terra, e o que é que Deus tem contigo, e para onde você está indo, do que passar a vida inteira sorrindo, em sombra e água fresca, e nunca enxergar a face de Deus. Pregador, você está dizendo que Deus só se apresenta na dor? Não. Deus se apresenta de multiformas, da maneira que Ele quer. Mas para Jó foi através da dor. E a dor é uma das ferramentas a qual Deus usa para se apresentar. Se não há forças em Jó, ele não pode suportar isso. Então ele precisa de algo que lhe dê forças para isso. Assim como Pedro tem origem externa na sua fé, Jó também tem origem externa na sua força. Essa força não vem dele mesmo. É algo que está fora que coloca força nele. O que, Jonathan? Eu sou fraco. O evangelista Jonathan é de natureza ser. Eu sou fraco, mas estou forte. Olha a diferença. Eu sou, mas estou. Sou fraco porque a minha natureza é fraca, mas estou porque estou localizado em algum lugar. Aonde? Jó falou. Vou esperar aonde? Nele. Então, enquanto eu sou fraco, mas estou nele, pregador, aonde está isso dentro da Bíblia? Não entristeçais o Espírito Santo. Então os irmãos percebam que o Espírito Santo possui sentimentos. Dá para eu alegrar e entristecê-lo também. O Espírito Santo não é uma pedra que tu bate e ele fica sorrindo para sempre, te enchendo de poder para sempre e te suportando para sempre. Dá para eu entristecê-lo. Só que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Se possui os mesmos atributos, o que o Espírito possui, Deus possui. O que Deus possui, Jesus também possui. Se o Espírito Santo possui sentimentos, Deus também possui sentimentos. Jonathan, onde está escrito na Bíblia que Deus possui sentimentos? A alegria do Senhor. Não, quem é inteligente já ligou tudo agora. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não é algo que Ele pega e causa em mim. Porque quando você lê o verso, você pensa, a alegria que Deus me dá é a minha força. Aqui, ó. A alegria dEle. A alegria do Senhor, se Ele estiver feliz comigo. Vou falar isso aqui de novo. A alegria que eu causo nele é a minha força. Por isso Jó abriu a boca e disse, nele esperarei. Porque se nele espero, estou no centro do querer e da vontade. E como não agradar alguém fazendo aquilo que ele deseja que eu faça? Logo, se eu agrado, eu alegro. Se eu alegro, sou forte. Por isso, do capítulo 2 ao capítulo 42, Jó está apanhando de todo lado e está suportando dores para chegar no verso 10. Abrir a boca e dizer, antes eu conhecia a Deus, já ouvi falar, agora os meus olhos te veem. E no verso 10, enquanto orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Coloque as mãos em forma de receber e eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Estou no tempo que me foi proposto. Isto. Eu abençoo a sua vida essa noite. Que essa palavra penetre no seu coração e faça raiz. E que arranque toda a angústia que está inserida aí dentro.
Entenda que por mais que você seja fraca, a sua fraqueza te torna dependente de Deus, e por isso vocês estão fortes. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu profetizo, não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa. Essa noite eu profetizo força de Deus para você suportar dores daqui até a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço minha rica oportunidade.